Agora a gente fala aqui no Jornal da Rede Alesp sobre consequências do desvio do septo nasal. O desvio do septo nasal é uma tortuosidade na estrutura nasal. E essa tortuosidade é algo extremamente comum e não é algo que precise necessariamente de uma correção. A correção é indicada apenas quando o paciente precisa de uma melhora na respiração ou quando se apresenta algum sinal de que a própria respiração está comprometida por algum tipo de obstrução. E a gente conversa agora por aqui com o médico Mário Dossi. Ele é otorrinolaringologista e especialista em rinoplastia. Bom dia, doutor Mário. Tudo bem com o senhor? Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Olá, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Satisfação muito grande. O prazer é nosso, doutor. A gente está falando sobre, essa questão do desvio de septo. A pessoa já nasce com ele? Como é que funciona? Como é que é isso ao longo da vida? Para a gente começar o nosso papo. Bom, a maioria dos desvios do septo tem uma origem traumática, né? E, às vezes, o paciente não se recorda disso porque pode acontecer mesmo na infância. Então, a criança, né, quando ela é bem pequena, a estrutura do septo nasal é predominantemente cartilaginosa. Então, quando a criança está aprendendo a andar, ela pode ter uma pancada no nariz e isso faz com que, conforme o crescimento for se dando, essa tortuosidade ela vai aumentando. Então, o desvio do septo nasal é normalmente a origem é traumática. Agora, doutor, essa questão do trauma, né? Você teve um trauma e você precisa, então, de um procedimento cirúrgico. Se você não tem o trauma, pode ter acontecido algo na sua natureza que possa levar a um desvio de septo ou não? Sempre é relacionado a algo traumático. Eu digo isso porque às vezes as pessoas acham que podem estar com alguma obstrução, não estão respirando direito, aí falam que não, meu septo que tem um desvio. Como é que funcionou? Porque ronca muito? Tem a ver essas questões? Sim, é uma coisa... O desvio do septo nasal, né, é uma coisa extremamente comum. E como você bem colocou, a definição é uma tortuosidade nessa estrutura, né? O septo nasal, para que haja um esclarecimento, né, é uma estrutura que fica na parede do meio do nariz, né, que divide um lado e o outro. E na parte anterior, na frente, é constituído por uma cartilagem, e mais para trás, mais posterior, por lâmina óssea, né? Então, o desvio do septo, na verdade, é uma deformidade ou na cartilagem, ou no osso, ou comumente nas duas estruturas, tanto na cartilagem quanto no osso. Só que o desvio do septo nasal, a maioria das vezes, ele não causa um desconforto grande para o paciente. Porque se ele for um desvio discreto e numa localização que não é tão estreita, ele não vai acarretar muito problema. Só que além do desvio, a gente tem várias outras causas de obstrução nasal e de ronco. Então, o desvio do septo nasal é uma das causas de obstrução nasal. Mas é muito comum a pessoa ter o desvio do septo para um lado, por exemplo, a gente sempre fala que a tortuosidade é para o lado convexo, né? Então, a pessoa tem a tortuosidade para um lado e é o outro lado que obstrui. Por que isso? Porque na parede lateral do nariz, a gente tem umas estruturas que chamam conchas ou cornetos inferiores. Essas conchas ou cornetos, quando ela aumenta, seja por um resfriado, seja por uma rinite alérgica que está atacada, ela promove a obstrução do nariz. Então, assim, não é todo desvio que necessita ser corrigido e boa parte das obstruções nasais são associadas entre o desvio do septo e o aumento dessa carninha
que é a concha nasal inferior. E, doutor, a gente está falando de uma cirurgia, enfim, um procedimento cirúrgico justamente para que se tenha essa melhor respiração e afins. Estamos num momento de pandemia, todos com ressalvas com relação à Covid, a gente sabe que ela afeta muito a questão respiratória. Pergunto para o senhor, que correlação se tem de quem tem desvio de septo nasal, se por acaso acaba pegando a Covid, tem maior dificuldade de respiração? Há essa correlação ou não, nada a ver? Na verdade, quando a pessoa tem um desvio do septo nasal, qualquer fator que leve a um inchaço da mucosa do nariz por qualquer infecção viral ou bacteriana ou uma alergia que está na fase aguda, quem tem o desvio sente mais, porque a parede, o pertuito que passa o ar, o canal de ar já é mais estreito. Então, em qualquer infecção de via aérea superior, a pessoa que tem um desvio do septo nasal, ela vai ter uma obstrução mais pronunciada. Agora, doutor, como é que funciona essa questão para crianças e também para os adultos, principalmente nessa questão do procedimento cirúrgico? Claro, procurar um especialista é mais do que importante para que ele avalie essa questão. Mas se o senhor fosse sugerir para um dos seus pacientes, espere esse período da criança ser muito pequena, ir para a adolescência, como é que funciona essa questão dos procedimentos e para quem é mais indicado no momento? Bom, essa é uma ótima pergunta, porque isso, a maioria das pessoas tem bastante dúvida nisso, né? Eu vou falar de uma maneira geral, assim, né? Linhas gerais. O desvio do septo nasal, apesar de ocorrer em criança, a maioria das vezes ele não é cirúrgico. Por quê? Igual eu falei, o desenvolvimento do nariz, dessa cartilagem, desse osso, ele pode fazer com que um desvio ele se corrija só com o crescimento do nariz. Então, a imensa maioria das vezes, a gente não necessita operar o desvio de septo de uma criança, a não ser se esse desvio for muito pronunciado, o que acontece mais em algum paciente que tem uma deformidade na face, como os pacientes fissurados. Agora, os pacientes adultos, quando a gente fala adulto, para falar do nariz, a gente está falando de 14, 15 anos para cima, como o crescimento nasal ele já está bem adiantado, quando precisa haver uma reparação, a gente já indica a cirurgia. A obstrução nasal na criança, ao contrário do adulto, é muito mais comum ser devido ao aumento da adenoide ou das amígdalas mais adenoide e a rinite alérgica. No adulto, a rinite alérgica tem um papel importante e o desvio do septo. Linhas gerais. Agora, justamente era até uma pergunta, eu falo que televisão é assim, quem está assistindo surgem as dúvidas e mandam aqui para a gente. Justamente, o senhor falou da adenoide, né? Para quem está ouvindo e não conhece esse termo, o senhor pode explicar para a gente justamente essa correlação da adenoide, o desvio do septo e, enfim, todas essas vertentes aí que o senhor falou para a gente? Bom, claro, isso é extremamente comum essa dúvida, né? Então, assim, o septo é a estrutura que fica dividindo o nariz no meio, né? Composto por uma cartilagem e pelo osso. Por esse componente, a gente só consegue modificar a estrutura do septo por meio de algum procedimento cirúrgico. A parede lateral do nariz tem as conchas ou cornetos inferiores, que aumentam quando a gente tem um resfriado, uma infecção viral, uma infecção bacteriana, né? E ela aumenta e diminui. Boa parte das vezes, com alguma medicação tópica de espirrar no nariz, a gente consegue fazer com que esse inchaço diminua. Já a adenoide é um tecido que a gente tem
de defesa no organismo. Esse tecido de defesa, ele é ativo quando a gente é criança até o começo da adolescência. Então, é por isso que em criança, até os 12, 13 anos, a gente tem uma probabilidade maior de uma má respiração, de um ronco ser ocasionado pelo aumento das adenoides. E na anatomia do nariz, a adenoide, ela fica bem lá no fundinho, na comunicação do nariz com a garganta lá. Então, só de olhar a pessoa sem exame, a gente não consegue visualizar as adenoides. Perfeito, doutor. Muito obrigada, viu, pela contribuição do senhor aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia por aí. Obrigado, um prazer, estou à disposição.